E aí eu queria saber a diferença entre a expectativa que você tinha ao entrar no governo e a realidade. Porque muita coisa quer ser feita, né, em questão de privatização, por exemplo, que é algo complicado, reforma tributária. Algumas coisas foram feitas, por exemplo, a Previdência passou logo no começo do governo. Você teve uma agenda também de desburocratização, algumas PECs interessantes, mas muita coisa não conseguiu ser feita porque, afinal de contas, principalmente no começo, teve a questão do Congresso que não estava alinhado. Aí depois, para alinhar, tem toda uma questão também de dar As incentivos aos barganhas. parlamentares, Uhum. exatamente, que a política do toma lá da cá, que no começo era muito criticada, mas no Brasil fica travado se não fizer alguma coisa assim. Então, o que você vê que, poxa, a gente tinha essa expectativa e a gente não conseguiu implementar muita coisa desse ponto aqui específico, mas tivemos avanço. O que você acha que é o principal avanço e coisas que ficaram na mesa que vocês queriam ter feito e não conseguiram? Avanços, a gente fica umas 6 horas aqui de podcast até eu Mas é contar legal todos, falar algumas mas, coisas para o pessoal. vamos lá, o que era assim, o pilar, sintetizando, era trabalhar num binômio econômico de redução de gasto público, né, a máquina chegou num tamanho que não cabia mais nos pagadores de impostos, e consolidação fiscal, isso dá credibilidade para o país, para que atraia investimentos. E a saída de todos os países que cresceram no mundo é através do setor privado, é inserindo as pessoas nos mercados e deixar que o mercado faça o que o Estado não consegue e não deve fazer, né? Então, assim, quem tem que gerar emprego é o setor privado, não é o Estado. O Estado tem que criar condições para que hajam investimentos e Favoráveis. investimentos gerem empregos, né? Então, e aí o outro pilar do binômio era reformas pró-mercado que gerassem instrumentos, tirassem o peso do Estado, do cangote, do cidadão e do empresário e que aumentassem a produtividade e a competitividade dos setores econômicos no Brasil, da indústria, do agronegócio, de serviços, de comércio, de empreendedores como vocês. Então, assim, o primeiro ano, no colapso que a gente assumiu, lembrando que teve um governo tampão ali do ex-presidente Michel Temer, onde ele já tinha uma estrutura, né, um arcabouço de propostas de reformas de Estado, né? O Estado precisava ser reformado para gerar uma transformação social. Foi feita uma reforma trabalhista muito boa, mas ficou pendente uma reforma da Previdência e uma reforma de carreiras do setor público. Então, quando você posterga, né, a expectativa se deteriora muito e aí ainda houve um reajuste do funcionalismo público na boca antes da gente chegar. Então, quando a gente chegou, as contas estavam muito deterioradas e o foco foi todo em fazer a reforma da Previdência. A proposta liderada pelo governo, pelo ministro Paulo Guedes, era uma reforma de R$ 1 trilhão. As pessoas achavam que a gente estava doido, né? Então, a reforma proposta pelo ex-presidente Michel Temer era algo em torno de 400 bilhões de reais. Ele tinha a coalizão política muito mais organizada e as pessoas falavam, Dani, o ministro Paulo Guedes pirou isso aí que ele quer fazer. Eu falei, sem saber que é impossível, vai lá e faz, né? Vamos tentar. E aí foi ali um engajamento muito grande, assim, só a reforma da Previdência dá uns 2 livros, assim, a epopeia toda, né? Vocês lembram daquelas comissões? A gente ficava 6, 7 horas, aí conseguimos botar 1 milhão de pessoas na Paulista pedindo por reforma da Previdência, assim, em vários países do mundo as pessoas vão às ruas contra a reforma, né? E aí você conseguir construir esse tipo de engajamento na sociedade civil, com a imprensa, com a população, permitiu com que a gente fizesse uma reforma de R$ 1 trilhão, que agora até os resultados têm sido maiores do que os projetados, né? Já foram, acho que quase 160 bilhões de reais economizados em despesas previdenciárias, o que no tempo... Era 1 trilhão ao longo de 10 anos a Ao longo de 10 expectativa. anos. E quando você pegava, assim, na época era a maior despesa do governo, 700 bilhões de reais gastos em previdência, e isso ia comendo todo o espaço para investimentos do Estado. E não só era maior, a gente pega aquele gráfico do Tesouro Transparente, era maior e a que mais crescia também. Isso. Então, o que no tempo era o seguinte, a máquina vai virar um fim em si mesmo. Você vai pagar imposto para sustentar a própria máquina e depois você tem que comprar todo o seu serviço privado se você tiver dinheiro, né? Porque ia colapsar a capacidade de investimento. Então, é muito fácil ter discurso populista de tudo que vai fazer. Vou gastar, vou gastar. Margaret Thatcher dizia que qualquer mulher apta a cuidar de uma casa está quase apta a cuidar de um país, porque, no fundo, tem saúde, educação, transporte público,
Então, assim, não existe você ir expandindo o gasto descontroladamente, perenemente, porque essa conta vem e essa conta é quanto o país gasta de juros, né, e serve de juros para alguém financiar isso, vídeo que está acontecendo na Argentina. Então, ali no primeiro ano foi muito esse foco, aí fizemos a Lei da Liberdade Econômica, que está gerando um boom de empreendedorismo no Brasil, demorava 45 dias para abrir uma microempresa no Brasil. Hoje em dia, de um dia para o outro. De um dia para o outro você abre, que é o quê? Eu confio no empresário, deixa ele abrir e depois, conforme for crescendo, deixa acessar crédito e vamos investir no pequeno. Isso teve um resultado fantástico. Hoje, mais de 70% dos empregos gerados no Brasil vêm de micro e pequenas empresas, de MEIs, de pequenos empreendedores. É uma locomotiva que eu chamo. E aí, quando a gente fizemos a Previdência, começou a entrar numa trajetória melhor, tinha um otimismo. Veio o recesso parlamentar no final do ano, a gente chegou a tentar fazer, enviamos ao Congresso uma proposta de um pacto federativo para desindexar e desvincular o orçamento, né, já sabendo que ia ter um problema em relação a teto de gasto. E aí parou para o recesso, a reforma da Previdência foi aprovada no Senado em setembro ou outubro, não lembro exatamente. Quando a gente voltou em fevereiro, assim, agora vamos fazer o segundo ano de reformas, essas reformas mais estruturantes, politicamente, elas têm que ser feitas em início de governo, não no final, né? É muito difícil você conseguir construir arcabouço político, né? E toda a engenharia que demanda para você conseguir aprovar um projeto de maioria constitucional de Estado, mais denso, né? menos popular. E aí, quando a gente chegou em fevereiro, veio a pandemia, né? Então, assim, você lembra que no Brasil teve carnaval e depois do carnaval fechou. Era a ONU e fechou. Então, assim, você perguntava o que eram os nossos sonhos, eram enormes. Se tinha pandemia no meio dos sonhos, assim, isso, Bruno, foi o maior choque econômico da história. Eu sou de mercado, você sabe que ali a gente fica fazendo os modelos, vamos fazer o teste de estresse, agora você faz o estresse dobrado. Você perguntar qualquer cenário de estresse que alguém já modelou, se teve algum choque econômico como foi da pandemia, não teve. Esquece, não teve. Então, ali você teve que reconfigurar, e aí foi uma sorte a gente estar com 5 ministérios integrados, justamente para ter uma estratégia única, e deu muita agilidade nas respostas em relação à pandemia, e foram 700 bilhões de reais gastos para salvar a vida, a empresa, emprego, a grande, a pequena, a média, o vulnerável, o informal. Então, assim, o ministro, na época, reorganizou, e eu ficava muito envolvida nos meus assuntos estratégicos ali, que era boa parte da articulação interna e política do mérito das medidas, né? E a gente reorganizou e saiu de uma estrutura de secretarias especiais e criamos grupos temáticos que ele desenvolvia, um grupo ligado a crédito, outro grupo ligado a emprego, o outro em medidas sociais, a turma que estava só no apoio da saúde, liberando tarifa de todos os produtos de saúde, liberando tal. Depois veio recursos para estados e municípios. Então, no final, foram 2 anos combatendo a pandemia, que ainda no meio do caminho, para mim, o mais virtuoso foi todo aquele conjunto de marcos regulatórios que foram feitos para atrair e dar segurança jurídica para investimento privado, né? Marco do saneamento, que foi um dos que mais me emocionou, assim, porque são quase 100 milhões de pessoas ainda não tinham esgoto e saneamento básico. Assim. Quase metade do Brasil. Uhum. Exato. E, então, assim, o que é o quadro perfeito de que o Estado não funciona para isso, porque ficou aí e não fez. E ali, em 5 anos, você vai ter uma universalização do saneamento. Só numa martelada no Rio de Janeiro, da SEDAI, foram 30 bilhões de reais de investimentos contratados, e principalmente a garantia de que vai ser universalizado o tratamento de água e esgoto para a população, criança. Então, você foi saneamento, lei de falência, marco de startup, marco do gás, cabotagem, ferrovia. Então, foram mais de 10 marcos regulatórios, mais a independência do Banco Central, o que foi fundamental agora, quando você pega um repique de inflação como teve, ter a credibilidade de que você tem, não só de fato, mas de direito, uma política monetária conduzida autonomamente. Assim, isso é muito virtuoso. Um presidente que se despe dos poderes e dá independência foi um avanço institucional muito grande. Então, assim, ao mesmo tempo que combatia a pandemia, você conseguiu andar com essa agenda pró-reforma, ainda que tenha ficado uma reforma tributária, que é essencial e é para já,
mas que mexe com toda a relação federativa, né? E com todo o setor produtivo. Não é fácil de fazer, então ficou a completar, assim como a reforma administrativa. Tem uma proposta lá para as novas carreiras, mas foi feita uma reforma administrativa digital. Então, quando você olha o que é o GovBR, e vocês são usuários, deve ter passaporte de vacina, tira carteira de trânsito, carteira de trabalho, todos os serviços do INSS, imposto de renda integrado. Então, ali são mais de 4 mil serviços hoje digitais. É algo que a gente se orgulha, porque era uma plataforma que não tinha 1 milhão de usuários há 4 anos atrás, e hoje tem mais de 130 milhões de brasileiros digitalizados, o que tornou o Brasil o governo mais digital das Américas, na frente dos Estados Unidos e do Canadá, e o 7º mais digital do mundo. Então, ali, quando você olha o setor público para frente, você não vai precisar. Você tem um posto do Detran, aí um posto do INSS, aí você tem o posto da Receita Federal. Então, quando você olha para frente, com todo mundo digitalizado, teve o leilão do 5G ainda, que aí vai dar acesso mais barato, mais rápido, com mais alcance, o que vai poder educar, empreender, acessar serviço público. Você vai ter carreiras que a taxa de reposição, cada 37 que aposentam, você vai precisar de um. Então, a despeito de não ter modernizado as carreiras, tem uma reforma administrativa digital que foi feita, que vai dar uma economia e uma eficiência, e principalmente otimizar o tempo do cidadão, que é extraordinário. Eu acho que todo mundo usa um pouco. O governo agora é um app dentro do celular, como o seu banco é, né? Uhum. E vocês estão fazendo disrupção dos bancos também, estão fazendo com que as pessoas repensem o que elas querem dos bancos, mas são uma concorrência brava. Eu agora sou presidente de banco, tá, gente? Então, estou preocupada com isso. Mas, então, assim, tem coisa para fazer? Tem muita. Nessa agenda, então, de Custo Brasil, tem 10 anos de agenda. A direção é essa, né? E é uma direção evolutiva. Mas acho que para quem teve que combater uma pandemia, assim, eu fico pensando o que é a capacidade dessa equipe de trabalhar continuamente sem ter que combater pandemia. Então, assim, eu acho que a velocidade pode aumentar muito, mas os resultados já estão aí, né, para mostrar que tudo que foi feito deu resultado. E não tem uma bala de prata, é o conjunto de ações, né, e a solução de equilíbrio geral que o ministro propôs ali, na época, para o candidato a presidente, mas o que a gente teve liberdade e independência política para implementar, o resultado está aí, as pessoas estão se surpreendendo. De onde é que caiu isso? Caiu de um conjunto de coisas, não tem uma bala de prata que resolva, e não terá para frente, né? Continuar trabalhando nessa direção de reduzir e transformar o Estado, de abrir a economia. O Brasil está indo para a OCDE, de deixar o Estado presente onde ele é essencial, de dar liberdade para o empresário, de dar crédito para o pequeno. Então, é para lá que a gente está indo, e é a direção que a gente acredita. Eu acho que todas as nações que prosperaram no mundo, o modelo econômico foi esse, né? Independente de outras questões político-partidárias, mas em termos de política econômica, não há outro caminho que não esse caminho de prosperidade, de você crescer para o mercado, né? A gente não acredita em nenhum outro, não conhece nenhum outro que deu certo, são fatos, né? Não opiniões.